Então, nós Perfeito. estamos destacando hoje o encerramento da série de live Ser Jornalista, né, deste semestre, com o professor Diógenes Barbosa, professor de jornalismo da SES UNITA e mestre também em Indústrias Criativas pela Universidade Católica de Pernambuco. Já faz parte, né, do nosso quadro docente, faz parte do curso de jornalismo. Bem-vindo, Diógenes, para o nosso Obrigado, bate-papo Cristina. de hoje, né? O curso Agradeço demais. agradece a sua presença, não só na live, né, mas durante todo o percurso, né, do semestre desses anos também. Que legal. Eu agradeço demais pelo convite de fechar esse ciclo de lives, de poder falar um pouquinho sobre essa profissão que eu amo tanto e que a gente busca, né, aprimorar a cada dia. Que maravilha, que maravilha. Agradecendo também a participação que, né, durante essa série, que foram 5 entrevistas, né, 5 entrevistados, nosso técnico Rafael Torres e nossa bolsista do Laboratório de Práticas e Estudos em Jornalismo, Daiane, que se encontra, né, conosco na produção das pautas, na organização, né, do tripé, na parte técnica. Então, nós agradecemos também a participação, né, deles, né, nessa série de lives, Ser Jornalista. Então, na produção de pauta também temos as contribuições de Daiane, né? E ela veio com algumas perguntas também que a gente faz refletir. A gente já trouxe algumas perguntas parecidas com as outras lives, que a gente faz o percurso, né, trazendo da graduação, de como pensou, né, na área de comunicação, como foi o trabalho de conclusão de curso, estágio, mercado de trabalho. E hoje, com Diógenes, vamos aprofundar um pouquinho mais a questão do fotojornalismo e de ser docente também. Quer dizer, além de ser jornalista, de ser docente. Então, isso contribui bastante, não só com o nosso curso, mas com os colegas também profissionais, os estudantes de jornalismo, que também está pensando, né, em fazer o curso de jornalismo. Então, aqui uma perguntinha. Toda criança sonha em ser algo. Seu sonho de infância condiz com seu atual cenário profissional? Tem alguma ligação? Então, tem sim, tem total ligação, para falar a verdade. Quando eu era criança, eu sempre quis ser professor. Só que aí, durante os percursos, acho que a gente se encontra de diferentes formas, né? E aí acabei que uma hora ou outra eu queria ser professor de geografia, eu queria ser professor de sociologia. Depois eu acabei gostando muito da questão da filosofia. Lá para o ensino médio, um professor de redação, ele foi e me deu um choque de realidade assim. Ó, não é só gostar, é também se enxergar naquele espaço, é também pensar nisso como que você vai fazer por muito tempo. Aí esse professor me permita, por favor. Eu lhe vejo trabalhando com comunicação. Não sei em que área, mas eu lhe vejo nisso. E aí acabou que isso foi muito positivo, porque o professor Denner Edenísio, eu não sei se o senhor lembra disso, tá? Denner foi professor da FAFICA durante muitos anos e era professor da escola que eu estudava também. Acabou que isso me deu um choque de realidade muito grande, porque eu parei para pensar no que de fato eu queria fazer sendo docente ou sendo comunicador e fui procurar buscar reunir informações e acabei vendo que eu queria muito sala de aula, mas eu também queria muito lidar com comunicação. E aí eu voltei com esse problema, né, para a sala de aula, ainda enquanto estudante de ensino médio. Professor, eu quero ser um profissional de comunicação, mas eu também quero ser professor. E aí ele foi e disse, mas você pode ser os dois. Então eu comecei a faculdade já com isso na cabeça, sabe? Eu queria ser jornalista, mas que um tempo depois eu pudesse ter a oportunidade de ir para a sala de aula, de trabalhar com ensino, processos de ensino-aprendizagem mesmo. E hoje Interessante, eu me né? Estou encontrei. com as duas áreas, então, né? Terminei com as duas áreas. Acho que eu comecei em sala de aula em 2013 e desde 2013 concilio alguns projetos de comunicação com projetos que são de sala de aula. Que maravilha, que bom, né? Porque assim a gente conversa às vezes, com algumas crianças, tem crianças que quer ser professor ainda, tem crianças que não quer ser mais, e como é importante o papel do professor. Sempre vai ser importante. Sim, Como o papel do jornalista também, né? Em relação à informação do professor, a galgar, né? Todo esse processo de aprendizagem de qualquer profissão. Então, como isso é importante. Então, eu fico muito feliz, né, em escutar depoimentos como o de Diógenes. Muito bom, Diógenes. Escutar depoimentos assim, né?
Quero ser professor, né? Quero ser jornalista, quero a área de comunicação. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Em relação à sua graduação, como foi o seu percurso? O que você se identificou mais? Quais foram os maiores aprendizados? Conta pra gente um pouco de como foi esse percurso na graduação, no caso de jornalismo. Tá. Eu entrei em jornalismo, eu fiz 2 vestibulares na época. Eu fiz ciências sociais e eu fiz jornalismo. E eu fui aprovado nos dois e me deparei com essa grande dúvida, né? Afinal de contas, em qual instituição eu vou me matricular? Acabei me matriculando no curso de jornalismo, porque era o que eu estava mais curioso, mais envolvido. E foi um processo muito, muito importante, inclusive de amadurecimento. Não foi um processo fácil. Eu acho engraçado, Vitor, que às vezes a gente diz isso para alguns alunos quando eles lidam com alguma dificuldade, com algo que não parece ser fácil, mas o meu percurso também não foi fácil. Teve momentos que eu não sabia sequer como quitar as mensalidades, por exemplo. Até que lá para o fim do segundo período foi que eu consegui uma bolsa para a Uni e isso me deu muito mais tranquilidade para seguir o meu processo de formação. Mas, enfim, na minha graduação, desde lá, eu me envolvi muito com fotojornalismo. Isso foi até um problema para mim, porque eu queria trazer muito do fotojornalismo para um curso que, desde a minha época, ele já lida com um perfil, já lida com questões que são de diferentes áreas, né? Então, eu trabalhei muito na graduação com rádio, eu trabalhei com alguns projetos, algumas questões de assessoria, envolvi com algumas questões de assessoria, mas o fotojornalismo sempre estava. Tanto é que o meu trabalho de conclusão de curso da graduação já envolvia fotojornalismo, ele já trazia a questão da fotografia de um aspecto metodológico, enfim. Foi uma oportunidade interessante que eu tive de amadurecer um pouquinho do que eu sabia. Eu comecei a estagiar muito cedo. Comecei a estagiar, eu acho que lá para o segundo, terceiro período do curso. E isso foi muito bom, tá? Isso foi muito positivo, porque isso me deu uma vivência de mercado muito bacana. Eu comecei Você me escuta bem? Escuto sim. Eu acho que foi meu áudio aqui que eu não estou escutando bem. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, tá certo? Tá certo. Melhorou? Deixa eu verificar aqui. Eu acho que é o meu áudio, né? Eu que não tô tendo retorno. Eu acho que é o meu áudio aqui. Mas aí eu vou verificando, tá? E a gente continua, para não atrapalhar, né? Tu não consegue me escutar, é isso? Tu não consegue me escutar? Eu escuto, mas bem baixinho. Mas aí o seu áudio pro pessoal tá bom. Pronto, certo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Eu acho que é porque o espaço que eu estou é bem mais amplo, então o som não é bem aproveitado aí pelo equipamento. Então foi isso. Acho que desde a graduação eu me envolvi muito com congressos. Meu primeiro Intercom eu fui para ele, acho que no terceiro período da graduação. E desde lá resolvi fazer muitas outras coisas e sempre... Continua falando aí, Diógenes. Certo. E sempre quis aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha dentro do espaço, sabe, de aprendizagem, dentro da universidade, assim, para fazer com que cada minuto, cada instante, valesse muito a pena para mim depois da formação. E acabou valendo. Acho que eu aproveitei bem o tempo de formação que eu tive. Desculpa aí as falhas técnicas, viu? Pode falar, Deus. Continua para ver se essa... Pronto. Eu concluí o raciocínio dessa... Pronto, ótimo. Não sei o porquê, viu? Aqui eu não escutei o retorno muito bem. Não sei dizer o porquê. Eu vou destacar aqui, a gente faz até o teste, né? Nos comentários, aqui, Lúcio Almeida, o melhor.
Sandra Silva comentou comigo, Diógenes, Hanna Miranda, nossa professora, excelente convidada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu acho que é isso, Palminhas. Então, tem alguns comentários aqui. Então, tu destacasse como foi o teu percurso. Vamos ver se eu retorno aqui. Tu me escuta bem? Escuto, escuto sim. Pronto, agora eu tô escutando. Voltou. Voltou à normalidade. Voltou à normalidade, tô escutando bem. E tu destacasse um pouquinho o percurso da graduação e falou do trabalho do TCC, não foi? Destacasse também o teu Isso. trabalho do TCC. Eniel também está aqui, ó, Eniel Navarro, também Leve, jornalista, né? Yali, E a... Franklin. Pronto, ótimo. E nesse período, em relação às funções do jornalista, você já se identificava mais, mesmo que tenha assim, a relação com o TCC, mas quais as funções, não é só uma, mas nesse período, quais as funções você se identificava mais? Já enquanto, né, estudante, você visualizava? Então, né, eu comecei, o meu primeiro estágio, ainda na graduação, foi em rádio. Eu passei, acho que, um ano e meio, né, trabalhando como produtor, repórter em rádio. E foi muito rápido, assim, porque eu comecei como produtor e eu gostava muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, e ir para o rádio foi um desafio, porque eu sempre dizia, meu estágio vai ser, ó, pretensão de estudante, meu estágio vai ser no impresso. Eu queria que fosse no impresso, mas não foi, foi no rádio. E no rádio eu aprendi muita coisa, principalmente no sentido de conseguir sintetizar mais as ideias, no sentido de melhorar a minha dicção. Foi um período que eu aprendi muito disso, sabe? Do falar e se fazer, né? Ser compreendido. Então, eu fiquei naquele momento muito dividido entre o que eu queria, que era o impresso, e gostava, que me possibilitava trabalhar com texto e com fotojornalismo, e o que estava sendo oportunizado, que era o rádio. Acho que eu passei um ano e meio, foi um ano e meio muito, muito positivo, tá? E logo em seguida teve uma oportunidade de fazer um estágio impresso no antigo Jornal Extra, Pernambuco. De lá, do Extra, eu acabei saindo da rádio, fui fazendo, conquistando o meu espaço. Tinha uma equipe muito experiente no impresso, tinha uma equipe muito boa no que fazia. E aí eu aproveito para registrar um grande abraço para o meu amigo Gênerson Alves, que é uma pessoa que eu trago desde da minha metade da graduação até hoje, no meu ciclo de amizades. É uma pessoa que eu admiro demais e que me ensinou muito, seja na redação ou seja nas rodas de conversa que a gente tinha nos almoços do intervalo do expediente. E aí, assim, eu continuei gostando muito de fotojornalismo, mas eu me permiti vivenciar muita coisa. Eu me permiti voltar para o texto impresso, eu me permiti enxergar diferenças no estilo textual, dependendo da editoria que você escreve. Acabei tendo a oportunidade de escrever para a web, e aí já é uma outra dinâmica, como a gente bem sabe, mas que isso fica muito mais evidente quando a gente está na vivência, no dia a dia, né? Quando a gente tem a oportunidade de fazer essa prática. E depois do impresso, aí acabei me permitindo. Aí, Já fiz trabalho. nesse caso, enquanto estagiário, você foi para o veículo rádio e foi para o impresso, né? Quais semelhanças que você traz do jornalismo dentro, né, de veículos diferentes? Quais as familiaridades? Quais as funções desempenhadas? Porque tem o fotojornalismo, mas você não fez só fotojornalismo, né? Você foi para o texto mesmo, foi escrever, foi para as reportagens. Então, no caso, foi um ano e meio de rádio. Foi um bom tempo, Logo não na foi? sequência, aí, acho que nos 6 últimos meses eu conciliei 2 estágios. Eu fiz rádio de manhã e impresso à tarde. E depois eu fiquei só com o impresso e fiquei no impresso, até me formar. E depois de formado também. Então, Depois de como foi essa formado eu acabei. experiência? Desculpa, finaliza. Não. Depois de formado eu acabei indo para o Vanguarda. E do Vanguarda eu sempre conciliava, né? Eu estava no Vanguarda, mas eu também estava na Câmara, eu também estava desenvolvendo alguns projetos para outras empresas.
E isso era muito bom porque eu sou uma pessoa muito, muito acelerada no sentido de gostar muito de estar produzindo. Eu me sinto inquieto quando eu fico muito parado, muito ocioso. Então, eu gosto de estar envolvido em projetos, de estar discutindo, de estar conversando, de estar produzindo. Isso me deixa muito, muito bem, sabe? E acabou que das funções que eu exerci, você me pergunta aí essa diferença do impresso para a rádio, quais são as diferenças e as familiaridades, eu acho que eu entendi muito que mesmo no rádio, onde a gente imagina que o texto precisa ser mais objetivo, e a gente sabe que no fim das contas o texto é mais objetivo, a gente precisa ter uma preocupação muito grande em relação à apuração, sabe? O processo que a gente tem de imersão naquele tema, naquela pauta, ele é muito parecido. O impresso, lógico, ele vai exigir que o produto ele tenha muito mais detalhes no sentido de escritos, né? Mas o rádio também exige de você uma excelente apuração para que você consiga dizer e consiga fazer o seu ouvinte entender quanto que é aquela pauta, ou quais são os detalhes daquela pauta. No fim das contas, são áreas de atuação com suas especificidades. Tem muita coisa de rádio que eu confesso que eu não lembro mais, né? Acaba esquecendo porque você vai para outra dinâmica, então você se permite e se dedica mais para aquela outra dinâmica de trabalho, mas que tem coisas que eu trago até hoje. Eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava no começo desse meu estágio era que eu tinha um editor de áudio que eu gravava as notas e depois ele chegou para mim e fez, ó, tu tem um timbre bacana, tu tem uma voz legal e a gente quer, eu já ouvi uns comentários aqui dentro que eles querem que tu comece a ir ao vivo para trazer algumas notícias, fazer algumas coberturas, mas tu ainda precisa aprimorar algumas questões na tua voz. Aí todo mundo, eita, vou falar coisa que eu não devia, vou não, brincadeira. No final do expediente, quando estava tudo mais tranquilo, ele me deixava sozinho na cabine, eu regravava as notas e eu mesmo gravava. Ele me ensinou a editar o áudio, então eu mesmo ia lá e ouvia e fazia os cortes e comparava as notas que eu gravava. Eu comparava a entonação, eu comparava a velocidade da minha voz, eu comparava questões que ajudam muito, né? Que influenciam muito no resultado. E isso foi incrível, porque acho que um mês depois eu estava muito melhor e eu comecei a fazer entradas. Eu lembro que a última nota que eu mostrei era numa sexta-feira e na segunda-feira tinha um jogo do Central, aqui no Lacerdão. Chegaram para mim e disseram, ó, tudo certo, a gente vai fazer flashes ao vivo do Lacerdão, do jogo de domingo. E eu nem aí para a vida, tava achando que eu nem estava envolvido nessa história. Aí quando foi no fim do expediente, eu fui olhar a pauta, por curiosidade, estava lá penduradinha, era eu que estava escalado para o jogo. E aí, assim, foi uma grata surpresa, porque isso me foi muito gratificante, sabe? Muito bom, né? Relembrar, né? É, Muito, muito você bom. destacou Tenho bons amigos. a questão do rádio, né? E no impresso, enquanto estagiário, a gente está no processo ainda de falar de estagiário, vai entrar na parte, né? Quando chegar a parte da atuação profissional. E no jornalismo impresso, já que tem mais essa familiaridade, ficou mais tempo, né? Iniciou também no impresso o estágio. Enquanto estagiário, o que mais chamou a atenção no impresso? Ou uma produção, uma matéria, ou até uma própria foto mesmo, que você considera assim, Sim, enquanto estudante, ah, isso aqui, ó, tá me levando para esse caminho. sim. Como eu disse antes, eu sempre gostei muito de escrever. E talvez tenha sido isso que tenha me trazido para o jornalismo, né? O hábito de gostar de ler e escrever. E eu acho que no impresso, o maior aprendizado que eu trago é no sentido da profundidade com que eu gostava de trabalhar os temas e do ritmo. Acho que eu digo isso às vezes para os alunos em sala de aula, que
uma das coisas que o mercado ensina para a gente no estágio é ter ritmo de produção. A gente começa conseguindo fazer, na faculdade ainda, 2 textos por mês, vamos dizer assim. Depois a gente cria um hábito de ir fazendo notícia, a gente entende todas as técnicas, a gente entende as regras mais gerais que devem conduzir a produção, e a gente percebe que flui melhor as coisas. E acho que o impresso me deu muito disso. Eu lembro que eu comecei escrevendo, acho que 2 pautas por semana, 2 matérias. Matérias de 2 laudas e um pouquinho. E com pouco tempo, acho que questão de meses, eu estava escrevendo 6, 8 matérias por semana. Bem, isso parece bem desgastante, mas isso fluía, sabe? Assim, pegava o tema, já imaginava os personagens, já imaginava quais eram os especialistas que eu precisava envolver, já tinha na mente que fulano era especialista que poderia vir para cá, e isso foi melhorando, isso foi aprimorando no decorrer do tempo e talvez isso me deu muita confiança para fazer muitas outras coisas. Eu escrevi fiz também algumas questões de assessoria na prefeitura ainda enquanto estagiário e tudo mais. E eu lembro que eu vi um comentário, né, de uma amiga chamada Nanda Salles, passou muito tempo lá na prefeitura e ela costumava dizer assim: tu não tem cara de estagiário, tu escreve como profissional já. Eu saía do estágio, para mim isso era o suficiente para sair com um sorriso de um canto a outro, porque eu estava fazendo o que eu gostava, eu estava fazendo aquilo com toda a bagagem que eu estava acumulando no impresso e estava conseguindo demonstrar para as pessoas que me dediquei para aquilo e estava fazendo bem feito, enfim, é isso. Eu acho que são os principais aprendizados, ritmo e conhecimento, eu diria também, porque eu acho que todos nós, nenhum de nós aqui, eu, você, ninguém que está assistindo, conhece a nossa cidade muito bem, né? E são nesses momentos, eu acho que você vivenciou algo muito parecido quando estava na cultura, em que a gente para pensar a cidade, um bairro, uma rua, uma comunidade, e a gente vai lá e a gente vê as pessoas e vê o sofrimento e vê o desgaste, ou vê bons exemplos, que a gente se torna mais conhecedor do que está acontecendo ao nosso redor, sabe? Então, é isso. Tu já destacasse um pouquinho, né? Qual o ganho para o aluno, agora enquanto professor, né? A gente mistura, né, lá na graduação e traz para o professor. A importância, né, para o aluno nesse processo de aprendizagem do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que traz muito nessa atuação profissional, né? Esse início aí desse trabalho técnico profissional, e do estágio na vida do aluno. O que tu traz para a gente, para os alunos e para quem está pensando em fazer jornalismo, observar dessa importância do TCC, trabalho de conclusão de curso, e do estágio na vida do aluno, nesse processo de aprendizagem? Então, eu disse isso semana passada para um dos meus orientandos. O TCC, e aí ele é considerado por muita gente como o bicho-papão da faculdade, enfim, ele deve ser considerado 2 formas. Ele é mais um trabalho, e aí, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo, mas ele é mais um no sentido de que você não deve surtar. Você deve tentar manter o máximo de tranquilidade quando você está fazendo um trabalho de conclusão de curso, porque, de fato, ele é mais um. Você já se dedicou, às vezes, mais ainda para fazer um trabalho de cadeira do que você vai precisar, do que vai exigir o TCC. Mas ele também é o trabalho. Ele também é e deve ser visto como o trabalho. É meio dúbio, é meio estranho aí essa minha fala, mas o trabalho por quê? Porque ele é o trabalho que fecha o ciclo. Sei lá, você talvez tenha feito reportagens audiovisuais incríveis no meio do seu curso, né? Bem produzidas, bem gravadas, bem editadas e tudo mais. Mas você, enquanto estudante, no meio do curso, e você, enquanto estudante, no fim do seu curso, existe uma grande diferença, né? De maturidade, de conhecimentos. Você viu outras disciplinas,
talvez você tenha pago mais alguma disciplina de audiovisual e teve a oportunidade de aprimorar alguns conhecimentos. Você teve a chance de evoluir, de agregar conhecimento. Então, assim, o TCC ele é a oportunidade de você deixar para a sociedade, né, ainda enquanto estudante, nessa reta final de formação, a mensagem do que você pode fazer. E, principalmente, de aprender muito. Porque você tem meses para pensar sobre um tema, para refletir sobre como vai ser feita essa sua produção e de qual vai ser essa abordagem. Como você vai poder abordar isso e contribuir, logicamente. A gente tem trabalhos que estão sendo apresentados agora no fim do mês e que a gente sabe, a gente enxerga, antes mesmo de assisti-los ou de lê-los, ou de saber a fundo sobre a abordagem que foi feita, a gente já sabe que há uma contribuição muito grande para a sociedade. E aí, assim, TCC é incrível por isso. Não é fácil, a gente sabe disso, exige muito, mas ao mesmo tempo é recompensador. Muito, muito bom. Acho que você falou do estágio Do também, foi estágio isso? também nesse processo, né? De início É, de uma atuação profissional. Como é que você observa? é, Enquanto o lá, estágio é engraçado. enquanto você foi estudante lá, você estagiou também, não era obrigatório, né? Mas assim, estagiou, teve a oportunidade de estagiar. E hoje em dia, como é que você traz para a gente em relação a essa importância do estágio também? O estágio, ele é o momento, né, que o estudante tem para consolidar, eu acho que para consolidar muito do que ele viu. Isso é meio dedutível, mas principalmente de você se conhecer, se permitir conhecer. A gente tem estudantes que começaram fazendo estágio em uma área e que não quiseram fazer o segundo estágio naquela área porque perceberam que não era aquilo que eles queriam, que ele queria fazer dali por diante. Sei lá, estudante que queria fazer um estágio impresso e porque amava impresso, achava que corresponderia a tudo que ele esperava profissionalmente e depois perceberam que não, na verdade a assessoria de imprensa para onde eu quero ir. A gente tem casos, né, de egressos nossos que vivenciaram exatamente essa dinâmica. Não é aqui, não é esse o caminho. Então, no fim das contas, o estágio ajuda muito nesse processo de descoberta mesmo, de você conseguir se entender enquanto futuro profissional, de ganhar ritmo, de fazer contatos. Bem, agora é outro processo, outra dinâmica, mas na nossa época, eu acho que a gente recebia muito estímulo para ter uma cadernetazinha, uma agendazinha cheia de contatos, né, onde a gente poderia guardar desde o economista que participou da minha pauta, até mesmo a psicóloga que vai vir para outra pauta. E, gente, não, o economista e a psicóloga, eles não vão participar apenas de uma pauta na sua vida, eles são fontes importantes para que você consiga produzir outros materiais. Não no mesmo mês, talvez não no mesmo ano, mas daqui a 2 anos você tem uma outra pauta, você vai lembrar que aquela pessoa é uma pessoa que fala bem, que entende do assunto e que vai conseguir trazer e agregar valor para o material que você está elaborando. Então, para mim, é um espaço de muitas descobertas, de muita segurança também. A gente vê muito isso. Primeiro dia de estágio, primeira semana de estágio costuma ser angustiante para o estudante, mas é algo que você acaba superando e acaba se envolvendo cada vez mais. Já que nós falamos um pouquinho de estágio, né, eu deixei lá para o fim, mas como a gente trouxe agora, né, na comparação enquanto estagiário, eu já vou destacar em relação ao mercado de trabalho, a gente traz um pouquinho para o nosso curso, né, e Sim, em relação aos nossos estágios. No curso de jornalismo, nós temos o estágio supervisionado 1 e o estágio supervisionado 2. Né? O nosso supervisor é o professor Diógenes Barbosa. Como é que orientar, supervisionar esses estudantes enquanto docente, né, que é um docente jornalista, e quais, digamos assim, as principais gratificações enquanto professor, quando você vê o feedback
né, dos veículos parceiros em relação a esses estudantes, a esses estagiários? Às vezes, eu já acho que umas duas pessoas próximas, uns dois amigos, já me perguntaram o seguinte: no caso, tu saiu do mercado, sabe? Sempre vem essa pergunta: tu saiu do mercado, tu não está fazendo mais nada no mercado? Bem, eu continuo produzindo. Hora ou outra eu consigo conciliar um projeto fotográfico principalmente, com as atividades enquanto professor. Mas em sala de aula, no fim das contas, a gente também faz jornalismo. A gente também está praticando jornalismo. Sempre quando eu recebo um texto do estudante e eu preciso editar esse material, eu estou editando um texto jornalístico. Eu estou desenvolvendo um trabalho jornalístico. Lógico, com uma visão muito mais orientada pela prática pedagógica, muito mais calma e tranquila do que muitas vezes o mercado exige da gente, né, e cobra da gente, mas ainda assim jornalismo, tá? Com a mesma preocupação em termos de qualidade, de checagem das informações e tudo mais. E o estágio permite muito disso também. Eu acho fantástico poder lidar com o mercado, poder lidar com outros profissionais, poder perceber como acontece, como está a dinâmica profissional do mercado e que os nossos estudantes ainda conseguem se inserir de forma muito interessante nesses espaços. A gente tem bons exemplos aqui, né, de estudantes. Matheus Antunes estava na live da semana passada e é prova viva disso. Estudantes que no estágio supervisionado conseguiram conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. O estágio supervisionado, nesse caso, serviu para que aquele aluno ele mostrasse todo o seu potencial e conseguisse conquistar uma vaga um mês, 2 meses depois de formado. Então, assim, lidar com estágio é muito massa por isso, é muito interessante por isso, e perceber que como os alunos acompanhar nessas atividades, lidar com as dúvidas, com as inquietações, com as inquietações que vêm tanto do estudante quanto do mercado em relação a como funciona esse estágio é muito, muito gratificante. E o estágio supervisionado 1 acontece no 6º período, né? E o estágio supervisionado 2 acontece no 7º período. Então, é o finalzinho do curso, né? Os estudantes estão num processo e depois vem o TCC, né? 1 e 2 também. Então, eles vão diminuindo um pouquinho as disciplinas, a quantidade, e vai focando mais nesse estágio, nesse TCC. Tem uns comentários aqui de Jaque, né? Um exemplo de profissional e ser humano, sou muito fã. Lúcio, eu não sei se eu já falei antes, né? O melhor, se eu li por aqui ou por aqui. De qualquer forma, eu estou reforçando, se eu não falei antes, tá? Doutor Alisson Monteiro, que acompanhou as outras lives, comenta. Cheguei, Cris. Eduardo está aqui. Eu não consigo visualizar todos aqui, tá? Mas assim, já várias pessoas chegaram aqui. Acho que é Carne Negra. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Acho que é Estela. Deve ser Jefferson. Não sei se é Jefferson, porque, né? Daiane, Diogo. Acho que é Juba Tequila. Não sei se é que perfil é, né? Porque tem algumas pessoas que nem contam os perfil, mas aí eu não conheço todos. Deixa eu ver se eu consigo visualizar mais, tá certo? Para falar aqui o nome de quem está acompanhando. Aline, sim, eu tinha visto a Aline. Aline Carvalho, isso. Jorge Medeiros, Emily está aqui também. Laís, Maísa. Acho que foi isso que acho que quem? Érica, acho que já falei de Érica anteriormente. Então, nós agradecemos, né, o acompanhamento de vocês também nessa live Ser Jornalista com o nosso professor Diógenes Barbosa, que também, claro, é jornalista. Vamos, né, continuar. Pode colocar aqui nos comentários alguma dúvida, pode colocar, alguma perguntinha. Fiquem bem livres, viu? E à vontade para fazer os comentários. Aqui a gente falou das tecnologias aqui também. Como toda tecnologia, onde muitos têm acesso à informação através da internet, que agora é o boom, né? O jornal impresso acabou ficando de lado. Levando em consideração que você começou no Jornal Extra, não foi isso? No Jornal Vanguarda também. O que mais te fascina no impresso? Você trouxe a questão da realidade, a sua experiência de estágio e quanto profissional, já que já era
já era chamado já de profissional, né? Já era considerado um profissional. Mas durante a sua trajetória profissional mesmo, né? O que você mais te fascinou no impresso? Que te encanta mesmo, que diz assim, poxa, eu segui o caminho certo dentro do jornalismo. Eu acho que eu passei, depois que eu me formei, eu passei ainda 2 anos no Extra e passei outros quase 5 anos no Vanguarda, né? E depois que eu saí do Vanguarda, ainda editei revista. Quando estava no Vanguarda, ainda editei outra revista. Então, no fim das contas, eu acho que dá mais de 10 anos dentro de redações de impresso. E aí, pelas contas, eu dizendo isso, comentando isso um dia desse com a aluna, ela fez: só tem quantos anos mesmo? Eu fiz, ó, calma, respira. Sempre gostei de conciliar. Então, tipo, eu sempre estava na redação do impresso fazendo outras coisas no outro expediente ou quando era possível. Então, por isso que acaba tendo diferentes vivências. Mas depois, como profissional, e aí já um pouco mais seguro do meu texto, um pouco mais seguro do que eu estava fazendo, de como eu poderia fazer, eu consegui ousar um pouquinho mais, sabe? A gente entende, a gente aprende na faculdade muitas vezes que as regras gerais, né, mas elas não significam que as coisas não podem ser um pouquinho diferentes, que as coisas não podem ter uma lógica ou uma proposta, né, ousada, diferenciada. Você não pode trazer uma outra perspectiva, sei lá. Se fosse na questão do audiovisual, por que não pegar um ângulo diferente sobre aquele mesmo assunto? E quando eu falo ângulo, é ângulo mesmo da câmera, sabe? Trazer a câmera para um outro lugar, fazer as pessoas enxergarem aquilo ali por outra perspectiva. Então, assim, eu me permiti muito nesse sentido. Eu, na época do Vanguarda, por exemplo, junto com o professor Alexandre, acho que deve ter sido professor de alguns aqui, Alexandre, de Biologia, né? Hoje ele é colaborador da TV Asa Branca e a gente é amigo. Ele foi meu professor, ainda nos preparativos para ingressar na faculdade. E depois ele se tornou um grande parceiro de pautas, porque a gente sentava e conversava e tinha ideias e a gente ia junto fazer os materiais. Fiquei muito feliz, inclusive, que uma dessas pautas inspirou o trabalho, a proposta de Eduardo, que está aqui fazendo uma pergunta, daqui a pouquinho a gente responde, Eduardo. Então, assim, eu lembro que foram dois especiais. O primeiro deles foi sobre o centenário de Luiz Gonzaga, e aí foi bem engraçado, porque eu tinha acabado de chegar, acho que no Vanguarda, e fazia pouco tempo que eu estava lá, e do nada deu a ideia de fazer um caderno especial mostrando o quanto que a figura de Gonzaga tinha influenciado uma geração de artistas e muito mais que isso. Tinha tirado Exu de um lugar, né, de um lugar de pouco destaque, né, um lugar de quase anonimato, e tinha trazido a cidade para o rol de lugares onde as pessoas queriam conhecer, né, queriam visitar. É a terra do eterno rei do Baião. E aí o carro, a empresa tinha um transporte, mas eu sabia que os outros repórteres precisavam daquele transporte para desenvolver suas pautas. E disse: ó, tem problema não, me paguem a passagem de ônibus que eu vou embora. Tu vai passar quantos dias lá? Ah, uma semana. Eu lembro que eu falei isso para minha editora e ela olhou para mim e fez: tu vai ficar uma semana lá? Eu fiz: vou ficar uma semana lá. Eu quero pegar todos os registros que eu puder e voltar para cá com tudo pronto para escrever. E aí a gente fez um especial, eu não lembro quantas páginas tinha, mas eu fiz as fotos e o texto. E, e a diagramação foi de Socorro Policarpo, que também era de lá e hoje em dia está na prefeitura. Um abraço, Socorro. Depois ela deve assistir esse material. E acabou que depois a gente fez um outro especial que foi sobre o Rio Ipujuca. Foi sobre... A gente visitou todas as cidades que são banhadas pelo Rio Ipujuca, mostrando a realidade do rio em cada uma dessas cidades. E a partir do que a gente via, a gente fazia os registros
E Alexandre me acompanhou fazendo a coleta de água, de amostras de água dentro do rio. E acabou que isso rendeu, a gente trazia isso para um laboratório, eu corri atrás, fiz parceria com um laboratório de análise, e essa água foi analisada, a gente conseguiu não somente mostrar a realidade, mas mostrar o quanto essa situação do rio é difícil em cada um dos municípios. E foi bem interessante, duas prefeituras entraram em contato com a gente na época, querendo todos os exames, para utilizar esses dados para pensar em estratégias de políticas públicas mesmo, ambientais, ou pensar em ações que ajudassem a reverter essas realidades. Enfim, foi um período, enquanto formado, de muita ousadia mesmo, sabe? Dizer, ó, vamos fazer isso aqui dessa outra perspectiva que eu acho massa, acho que vai render, as pessoas vão ficar curiosas para verem esse resultado aqui. E, enfim, foi sempre muito positivo. Muito bom. Porque a contribuição, né? De que forma, né, o jornalista ele pode contribuir com a sociedade? E a gente enxergar em uma temática, né, ou em uma simples matéria, algo que pode trazer, né, Sim. mais resultados para a sociedade, mais questionamento, mais visibilidade, né, em mostrar essa realidade. Isso é importante. Você falou em relação às matérias e ao fotojornalismo. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora no fotojornalismo, que também é seu campo, né? Enquanto Sim. profissional lá no mercado de trabalho, aqui também que é mercado de trabalho, né? Na academia, enquanto professor de fotografia, introdução à fotografia, ao fotojornalismo. Então, qual a importância do fotojornalismo para a sociedade? Esse olhar, porque hoje em dia está muito comum, né? Tem as pessoas que contribuem, né, com as suas fotos que enviam pela internet, pelo WhatsApp, para os veículos de comunicação. Mas o olhar, né, desse fotojornalista, como é que é esse olhar? Para gente que já sabe um pouquinho, né, compreender um pouco mais, e para quem não visualiza, né, esse campo do jornalismo, você pode trazer um pouquinho para a gente e explicar esse encanto do fotojornalismo, as suas funções, o que o fotojornalismo ele pode trazer para a sociedade. Tá. Eu, lá vai eu falando eu de novo, tá? Mas pode falar eu. Acho que eu cresci na feira. Eu contei isso muito para a turma de Rita, nossa egressa. Eu cresci na feira porque meus pais eram feirantes e aprendi muita coisa na feira, sabe? Aprendi muita coisa sobre a feira e sobre o que a feira tem também a nos ensinar. E acabou que na feira eu tinha a oportunidade de ajudar meus pais no horário que eu não estava estudando. Meus pais eram muito responsáveis em relação a isso. E eles me davam um trocado, me davam um valor que eu podia fazer o que eu quisesse com aquilo ali. No começo, eu gostava muito de comprar brinquedos. Criança, né? Toda criança faz isso. Então, nas segundas-feiras, que era o dia da feira, meu pai me permitia ficar um pouco mais até as barracas ali da Feira do Paraguai ficarem montadas. E eu ia lá e comprava bonecos, eu tinha coleções assim. Toda semana eu comprava até ter coleções inteiras. Até hoje eu me arrependo de ter me desfeito delas. Mas chegou um momento lá para os 11 anos de idade que eu não quis comprar um boneco, eu queria comprar uma câmera fotográfica. Minha mãe fez, pra que você vai comprar uma câmera fotográfica? Compra brinquedo, compra aquilo, compra não sei o que lá. Enfim, eu quis comprar uma câmera fotográfica. Porque eu vi um fotógrafo na escola que tinha feito umas imagens e eu achei tão bonito, sabe? Era muito analógico na época, muito analógico, era totalmente analógico na verdade. Eu achei tão bonito o fato dele registrar e tudo mais. Comprei uma câmera na antiga Ferreira Collor, eu acho que todo mundo sabe onde é, ali perto da Igreja da Conceição. E era analógica, era uma câmera, uma Fujifilm verde, daquelas que você girava o filme manualmente, ela não ia automática. E depois de umas 2 semanas eu consegui dinheiro para comprar um filme. Resultado, eu queria registrar meus pais. Eu fotografei meus pais ali na frente da Casa da Cultura, José Condé. Eu lembro que convenci eles a se produzir, a As pessoas. ficarem bem bonitões assim para fazer uns registros. Resumindo,
Na época, meus pais não tinham mais, as feiras já estavam começando assim a oscilar muito os movimentos, então são uma das poucas fotos que meus pais têm daquela época, do começo da minha pré-adolescência, para falar a verdade. E eu acho que são uma das poucas fotos que eu tenho da minha pré-adolescência, da minha adolescência. Aí eu contei essa historinha justamente para chegar onde eu quero chegar. Fotojornalismo, por essência, ele tem um papel de ilustrar, né, aquilo que a gente conta através do texto. Ele tem um papel de registrar, né, de trazer um olhar sobre uma realidade. Isso é fantástico, porque o fotojornalismo, assim como a fotografia, ele tem como intuito mostrar para as pessoas e fazer as pessoas pensarem a partir daquele registro, sabe? Ele pode servir para muita coisa. Ele pode servir para, desde ilustrar uma notinha, a ilustrar uma matéria, mas um dos papéis mais incríveis dele é essa documentação. É poder, por exemplo, ver hoje no acervo do Jornal Vanguarda, que é disponibilizado para consulta pública, coisas ou fatos que aconteceram na década de 40, de 50 em Caruaru, e que poucas pessoas sabem, e que poucas pessoas viram e ainda permanecem por aqui para contar essa história, sabe? É incrível. Eu, particularmente, nas minhas viagens particulares, né, assim, de férias e tudo mais, eu tiro 3.000 fotos, 4.000 fotos, e as pessoas dizem, para que isso tudo? Enfim, eu gosto. Eu gosto de mostrar diferentes ângulos, eu gosto de pegar o mesmo lugar e fazer a foto 20 vezes. Às vezes o pessoal faz, meu Deus, vamos embora, tem mais coisa para visitar. Eu digo, tá, vão indo, já chego. Eu vou. E depois elas veem as fotos e fazem, isso é onde? Digo, lá onde você não quis esperar e me deixou sozinho e eu fotografei. Então, assim, sabe, eu sou muito grato ao fotojornalismo. Eu acho que a possibilidade desse registro, que fica gravado no papel ou no arquivo digital por um tempo assim que a gente não consegue calcular, é impressionante e é incrível. E hoje, a gente, saindo um pouquinho aí do fotojornalismo, hoje a gente vive uma sociedade muito imagética, né? A gente vive uma sociedade que lida muito com imagem, com a fotografia. Bem, volta aí uns 10, 15 anos e vê que não existia Instagram e que o Instagram surgiu e fez sucesso e faz sucesso a partir das fotos, a partir das imagens. São as imagens que tornam o Instagram o que ele é, né? A vontade que a gente tem de ver, de ver registros, de ver acontecimentos a partir do registro fotográfico. Agora o vídeo também, já que ele já permite fazer isso, enfim. Mas eu falo muito empolgado de fotojornalismo por ter uma vivência pessoal muito bacana com a fotografia e porque eu sempre entendi que essa possibilidade, sabe? Esses dias eu estava... alguém me disse que foi no Museu do Barro, ali no Parque 18, desculpa, no Parque de Eventos, e que viu uma matéria minha exposta lá, no acervo de Gonzagão. Foi justamente a reportagem, o caderno especial que eu fui fazer em 2012, acho que se não me falha a memória, que está lá exposto, está lá guardado e disponível para as pessoas verem quantos materiais foram produzidos falando sobre ele. Então, assim, ele vai ficar por lá muito tempo. Muitas outras pessoas vão poder ver a senhorinha que trabalhou com Gonzaga na casa dele e que tinha muita coisa a dizer sobre a personalidade de Gonzaga, sobre o que ele de fato fazia pelas pessoas, além dos palcos, fora dos palcos. Enfim. Tem alguns comentários aqui. A Alisson destaca, né, que o texto também tem vida, que pensa assim também, que eu acho que é em relação ao registro, né, em relação ao fotojornalismo, ao texto, que é em relação à documentação, que serve também, né, enquanto documentação também. E a pergunta de Eduardo, já que a gente vai adentrar um pouquinho ainda pelo fotojornalismo, tá certo? Mas vamos destacar a pergunta de Eduardo, aluno do sexto período de jornalismo da SES UNITA. Como foi a adaptação para começar a carreira acadêmica? Após essa, a gente dá continuidade aos projetos de fotojornalismo que tem, né, no curso,
que é a exposição fotográfica Novos Olhares, e o projeto de imersão. Então, você destaca, de hoje, se possível, essa questão dessa adaptação para começar a carreira, para Certo. começar a carreira, eu não sei se é acadêmica mesmo, acho que é no sentido de enquanto docente, né? Continuar, né? Certo. Continuar, né? A continuidade, né, dessa carreira acadêmica. Você fala um pouquinho, a gente Certo. volta para as exposições e os projetos, né? Do curso. Ok. Então, Eduardo, como eu disse no começo da nossa conversa, eu sempre tinha em mente ser professor. Então, eu comecei lendo, já na graduação, muita coisa sobre ensino, sobre avaliação. Eu tenho um livro que eu comprei, eu acho que eu estava lá para o quarto período do curso, que é o de Antônio Carlos Gil, né? É um clássico para quem é professor universitário, é incrível. Mas, assim, como começou de fato? Eu terminei a graduação, porque queria fazer um mestrado. Mas o mestrado funciona em Recife, em João Pessoa, em Alagoas, enfim, em capitais que são próximas, mas que me exigiam um investimento para isso. Bem, eu era recém-formado, acho que eu terminei o curso e acho que no meu último mês graças a Deus, já fui contratado pela empresa que eu trabalhava. Mas assim, eu ainda não sentia segurança para ir fazer um mestrado. Eu acho que faltava um pouco mais de bagagem, faltava um pouco mais de vivência, faltava também recursos para um pouco mais de estabilidade. E acabou que eu disse, não, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer algo que não me deixe ficar parado. E aí um amigo, Rodolfo Lima, hoje ele é secretário de imprensa de Gravatar, ele estudou comigo, se formou comigo e também pensava de forma muito parecida. E aí Rodolfo chegou para mim e disse, ó, eu, eu vi uma pós em Recife. Aí eu fiz, ó, já não estou indo para o mestrado em Recife porque durante a semana é muito complicado. Aí ele, não, mas é nos sábados, o dia inteiro. Mas eu comprei um carro e a gente pode ir de carro. Tu vai até Gravatar de ônibus e de lá a gente segue para Recife. Oxi, topei na hora, não sabia nem quanto era a mensalidade, nem se conseguiria pagar, se não, topei. A gente fez a pré-inscrição, fez o processo seletivo, passou. Eu fiz a pós, e após a docência no ensino superior. Eu acho que foi a primeira pós nesse sentido que foi criada em Pernambuco, que foi lá na Faculdade Senac. Era incrível. Professor Barros, hoje ele é professor aqui da Federal, Centro Acadêmico do Agreste, é quem coordenava essa pós. E ela tem uma perspectiva muito boa, porque ela trabalhava currículo, ela trabalhava avaliação, profissionalização e profissionalidade docente, que são coisas que a gente discute também em pedagogia. Enfim, trouxe um arcabouço aí, uma série de conhecimentos que são importantes para professores. E aí era interdisciplinar, a gente trabalhava com gente não só de jornalismo, mas de outras áreas, aí era muito massa, porque tinha gente, pronto, na minha sala tinha professores da UPE, tinha professores da UFPE, tinha professores de faculdade, de instituições particulares, lá de Recife, que agregavam muito valor, que traziam experiências, que traziam vivências. Então, assim, a minha iniciação foi a partir dessa pós. Quando estava concluindo a pós, uma amiga que trabalhava com a gente levantou o questionamento de como fazer essa inserção no mercado de trabalho. E aí o professor fez, ó, tá tendo uma seleção na Rural. E lá eles, dependendo, tinham uma função que era tutor, que era o profissional, o docente que ficava em sala de aula semanalmente com os estudantes, dando um apoio ao professor. Eu não dava aula, né, inicialmente, mas eu ficava em sala de aula ajudando nesse processo aí de formação, pensando junto com o professor algumas atividades, auxiliando ele na execução de outras, enfim. E acabou que isso foi incrível, porque eu fui ganhando segurança, fui conquistando o meu espaço, fui mostrando, trazendo ideias e tudo mais. Diogo, que está aqui nos assistindo, foi meu aluno lá, né? Foi
foi meu aluno na Rural e hoje é um grande amigo, a gente se tornou amigo de cara. E acabou que, assim, minha inserção foi muito tranquila, graças a Deus. Tranquila nesse sentido de que eu fui me formar para atuar e a partir dessa formação eu consegui passar num processo seletivo e ter as minhas primeiras experiências. Até que em 2015 eu vim, um outro amigo, Paulo, que era editor lá do Vanguarda, estudava aqui na ACES, ele fazia segunda graduação aqui, e ele viu que estava tendo processo seletivo, e eu acabei me inscrevendo em 2015, e passei e estou até hoje. Graças a Deus, me encontro muito na docência, eu acho que eu adoro falar, já deu para perceber, adoro falar, adoro conversar, e isso, a docência me permite muito disso, trocar, sabe? Trocar ideias, trocar experiências, fazer os estudantes verem outras possibilidades e esse começo foi muito, muito positivo. Além, né, da especialização, você está com mestrado já, né, em indústria criativa. Fala um pouquinho para a gente desse mestrado e a especialização também. As áreas, elas se encontram, né? De uma após Sim. a outra, né? Elas se encontram. Fala um pouquinho para a gente e a gente dá continuidade em relação à fotografia, que eu quero ainda perguntar. Um fotojornalismo é muito forte na sua atuação, ainda vou perguntar mais sobre foto. Mas aí fala para a gente em Certo. relação ao seu mestrado, como foi o seu trabalho final, como foi a dissertação, né? E o que você pensa agora na especialização e mais uma especialização. Então, eu sempre tentei moldar a formação para a minha área de interesse. Então, lá na especialização, na minha primeira, eu pesquisei sobre avaliação, como estudantes do curso de jornalismo lá da Católica percebiam a importância deles nesse processo de formação e percebiam a importância de participar das avaliações. Enfim, foi um artigo, foi muito bacana, foi bom até para conhecer um pouco mais sobre o curso deles lá. E no mestrado, apesar do nome ser Indústrias Criativas, esse é um mestrado em comunicação. Ele é classificado pela CAPES como mestrado em comunicação. E eu pesquisei sobre fotojornalismo, que era a minha área. Entrei com um projeto sobre fotojornalismo, defendi uma dissertação sobre fotojornalismo, justamente porque queria entender. Agora, o que é essas indústrias criativas? De forma bem grosseira, é como se a gente tivesse diferentes segmentos econômicos, né, que existem hoje, que parte desses segmentos econômicos dependem da criatividade para funcionar. O jornalismo é uma dessas áreas. Então, as indústrias criativas são um campo mais amplo e dentro desse campo, dentro desse nicho de mercado, existe a comunicação. Existem produtos de comunicação que usam a criatividade. Então, eu consegui desenvolver uma pesquisa sobre fotojornalismo, sobre o uso de tecnologia no fotojornalismo, né, tentando identificar como isso acontece aqui no mercado do Agreste, focando, logicamente, em Caruaru. E os resultados foram muito positivos. Agradeço demais, inclusive, as pessoas que participaram desse levantamento. São profissionais que lidam com o tema semanalmente e que trouxeram informações bem importantes para a pesquisa. Agora, enquanto não vem o doutorado, isso é uma coisa para pensar com um pouquinho mais de tranquilidade. Eu estou desenvolvendo uma pós lá pela Rural, no mesmo setor que eu desenvolvo algumas atividades quando convidado, em artes e tecnologia. Bem, já que eu pesquisei tecnologia e fotojornalismo no mestrado, vamos continuar lendo e aprendendo um pouquinho mais sobre tecnologia agora nessa pós e sobre artes, que é uma coisa que me chama muita atenção e que todo fotojornalista gosta muito. A maioria dos fotojornalistas, desculpa, costumam gostar de arte, costumam gostar de trabalhos conceituais, enfim. Vamos destacar alguns comentários aqui, deixa eu ver. De Alisson, né, novamente, doutor Alisson, comentou que o fotojornalismo é fantástico. Quero parabenizar vocês pelo profissionalismo.
Nós agradecemos, viu, Legal. por todo mundo que está aqui, ó, Obrigado. Yali também, Yali Henrique, todos que estão chegando e estão acompanhando essa live. Então, a gente falando de fotojornalismo, continua falando, né? Não deixou de falar, né? De fotojornalismo, destacou com você, né? Diógenes, enquanto professor, né? Das disciplinas de fotografia e de fotojornalismo. Então, dentro das disciplinas, tem os projetos, né? O projeto da exposição fotográfica Novos Olhares e o projeto de imersão. Então, traz para a gente, Diógenes, para o pessoal que está acompanhando aqui, conhecer mais sobre esses projetos que são tão grandiosos. Então, a gente quando iniciou o curso, já tinha-se a proposta, né, de fazer, pensar em algo que possibilitasse às pessoas, aos estudantes, né, vivências laborais mesmo. Então, a primeira iniciativa que surgiu foi a exposição fotográfica Novos Olhares. Acho que a primeira edição dela foi em 2016. E com esse intuito, né, fazer com que os estudantes produzissem e que esse material produzido pudesse ser levado ao público, que as pessoas pudessem ver o trabalho que estava sendo desenvolvido. Por quê? Primeiramente, o intuito da gente, do curso, não é formar profissional para ficar esquecido. A gente quer formar profissional de forma interessante, né, com muita responsabilidade, logicamente, mas que esse profissional mostre para o mercado, atue no mercado. Então, a gente precisa, desde cedo, começar a dialogar com esse mercado, mostrar o que está sendo feito por aqui. É uma questão até estratégica, né? Mas aí, o que foi que a gente conseguiu fazer? Essa exposição, o nome diz muito sobre ela, ela buscava justamente pegar imagens sobre temas locais e regionais. Uma outra perspectiva nossa aqui no curso é pensar muito sobre a questão local, sobre o jornalismo local, sobre o cenário regional e pensar a partir de ângulos diferenciados. Pensar criticamente. Bem, fotografia, como a gente estuda aqui, né, fotografia audiovisual, enfim, outras práticas, a gente estimula muito isso. Porque no mercado a gente encontra práticas que deixam a desejar, às vezes, nesse sentido conceitual. Então, para a gente faz todo o sentido do mundo fazer com que o estudante desenvolva essa prática, mas a partir de uma perspectiva sempre diferenciada ou de uma perspectiva crítica. Para não ser mais um trabalho mostrado, para não ser mais um trabalho exibido e para fazer esse profissional se tornar um profissional crítico em relação a toda a dinâmica de trabalho que ele vai lidar depois de formado. Acabou que a gente já fizemos 4 edições dessa exposição, passamos pelos shoppings, pelos 2 shoppings da cidade, passamos pelo centro de convenções, passamos pelo Museu Memorial, né? Acho que nas 4 edições a gente expôs no museu. Se eu não me engano, ainda a primeira ou segunda edição também foi levada para o Museu do Barro e para outras atividades que aconteceram a convite. E isso foi sempre muito positivo, porque os estudantes estavam participando, eles estavam envolvidos, eles ainda não estavam estagiando, mas ainda não estando estagiando, eles já estavam mostrando seu trabalho, eles já estavam vendo suas produções sendo notícia, inclusive, de alguns veículos de comunicação que nos apoiam, nos apoiaram, enfim. E depois veio a proposta do programa de imersão, né? Esse programa que é uma parceria com a Prefeitura de Caruaru. A gente tem a oportunidade de fazer uma formação com os estudantes aqui na ACES. É meio que uma introdução, é meio que mostrar para eles o que é o São João, o que é essa festa que é feita em Caruaru. Traz pessoas da Prefeitura para discutir com eles essa formatação de São João, programação, enfim. E depois de 2, 3 dias de formação, eles têm a oportunidade de ir a campo para contribuir com as práticas, com produção, com redação, com mídias sociais, com auxílio mesmo aos assessores que estão trabalhando, né? Eu acho que nas 2 edições a gente teve, inclusive, estudantes que estavam lidando diretamente com os artistas,
né, os artistas que vêm para os palcos da festa, para a produção de conteúdo, e para a gente isso é fantástico, porque a gente sabe o quanto que uma festa, o quanto que a cobertura de uma festa agrega valor para você, enquanto bagagem mesmo, enquanto conhecimento. David Sebastian, seja bem-vindo, meu amigo. Inclusive, olha, eu não mencionei seu nome, mas eu relatei uma cobertura que eu fiz lá no começo da carreira, viu? Depois a gente conversa. E é isso. Eu acho que o programa de imersão, inclusive, eu vi algumas práticas acontecendo mais no sul do país, mas ele é pioneiro em Caruaru e região. Não tem nenhuma outra instituição que faça algo nesse sentido. E a gente fica muito orgulhoso disso, porque a ACES, mais uma vez, despontando com práticas pioneiras e que agregam muito valor para a formação dos nossos estudantes.